Eu sou um pai solteiro da minha filha, Lili. Após o divórcio, eu não queria mais viver na mesma cidade que minha ex-esposa, então comprei uma casa de fazenda e decidi morar lá e fazer minha vida. Era um bairro decente, sem muito barulho ou interferência dos vizinhos. Na verdade, mal nos conhecíamos e eu gostava disso. Havia se passado uma semana exata desde que nos mudamos para lá, e tudo parecia bem, exceto por uma noite específica. Lili me acordou de um sono profundo, dizendo que ouvia vozes do lado de fora. Era setembro, então todas as janelas estavam abertas para deixar o ar fresco entrar na casa. Levantei-me da cama e olhei ao redor, mas não vi nem ouvi nada. Pensei que ela estava provavelmente sonhando. Apesar de estar muito apavorada, nem Lili nem eu conseguimos mais dormir depois disso, e eu fiquei na cama, acordado. Pouco depois, consegui ouvir os mesmos ruídos exatos que Lili estava descrevendo anteriormente. Eram vozes abafadas vindas de fora. Imediatamente, levantei-me para investigar. Mas não conseguia ver nada. Para proteger minha filha, propriedade e animais, eu guardava um rifle no meu quarto em caso de emergência. Decidi sair e investigar. Não demorou muito até que eu visse uma figura encapuzada usando um manto preto olhando para o galinheiro. Levantei minha arma e apontei para ele, gritando para que não se movesse. Agora, de perto, percebi que era um homem de meia idade, claramente surpreso com a minha presença. Ele levantou as mãos e deu alguns passos para trás, enquanto eu ordenava que não se movesse. Perguntei o que ele estava fazendo na minha propriedade e ele não conseguiu responder, murmurando algumas palavras ininteligíveis e, em seguida, disse que iria embora. O obriguei a sair e o escoltei para fora da minha propriedade, mantendo a arma apontada para ele o tempo todo. Uma vez que ele estava do lado de fora, deixei claro que atiraria nele se voltasse, e ele acenou com a cabeça enquanto se afastava pela rua. O encontro inteiro foi muito estranho, e quanto mais eu pensava sobre isso, mais preocupado eu ficava. Parecia que ele estava prestes a roubar minhas galinhas, e apenas para ter certeza, voltei e contei todas elas para garantir que ele não tivesse levado nenhuma. Em certo momento, todas estavam contabilizadas. Então me virei para voltar para dentro da casa. Foi quando ouvi o som de passos na plantação de milho. Levantei meu rifle e disparei alguns tiros para o alto, gritando que quem quer que estivesse lá deveria sair imediatamente, ou eu começaria a atirar. Repentinamente, vários pares de passos se aproximaram e assisti horrorizado, enquanto 3 pessoas, usando as mesmas capas encapuzadas, emergiram do milharal como o primeiro homem. Eles levantaram as mãos e ficaram parados, me olhando. 2 delas eram mulheres, e a terceira era um homem, cerca de 20 anos mais velho que o primeiro. Antes que eles pudessem responder, ouvi mais passos ao redor da plantação de milho, e não tinha ideia do que estava acontecendo. Entrei em pânico e corri para dentro de casa, trancando e fechando todas as portas e janelas, e então chamei a polícia. Eles chegaram em cerca de 20 minutos e fizeram uma busca completa em minha propriedade, mas todas as pessoas haviam desaparecido. No entanto, eles descobriram algo muito perturbador. No centro exato do campo de milho, havia um círculo feito com tinta vermelha, junto com uma caixa de fósforos e um recipiente de gasolina vermelha. Desde aquela noite, instalei câmeras de segurança por toda a minha propriedade. Parecia ser algum tipo de ritual ocultista preparado, e a situação toda ainda me assusta. Isso aconteceu há mais de 10 anos. Então vou fazer o melhor para descrever os eventos com precisão. Uma das casas da minha infância tinha uma varanda ligada tanto ao quarto da minha mãe quanto ao meu.
por grandes portas duplas de vidro em cada um. Ao lado da varanda havia 2 árvores, uma das quais eu frequentemente escalava para subir e descer da varanda. A varanda dava para a rua, e eu era uma menina de 13 anos na época dessa história. Uma noite, quando meu irmão e minha mãe não estavam em casa, eu estava lendo na cama com uma luz de leitura bem fraca. Ouvi algo se mexendo em uma das árvores do lado de fora, mas não me preocupei, pois gambás e morcegos são comuns na nossa área. Agora, eu tinha cortinas finas cobrindo as portas de vidro que separavam meu quarto da varanda. Como mencionei, as portas davam para a rua, onde a luz do poste sempre era visível através das minhas cortinas. Pouco depois de ouvir os ruídos na árvore, vi uma sombra passando pelas portas. Imediatamente apaguei minha luz de leitura e fiquei imóvel como um animal diante dos faróis de um carro. A sombra era alta, então não era um dos vizinhos crianças com quem eu era amiga. E também não era minha mãe, que é bem baixinha. A pessoa se movia lentamente, tentando, ao que parecia, não ser notada. Ela provavelmente não conseguia ver dentro do meu quarto, mas eu podia vê-la graças às luzes da rua atrás dela, criando uma silhueta escura. A pessoa passou pelas minhas portas, saindo do meu campo de visão, e eu continuei sentada lá, sem conseguir me mover ou pensar no que fazer, além de ficar absolutamente paralisada, até que ouvi o som de alguém tentando abrir uma das portas de vidro, a porta da minha mãe, para a varanda. Eu não sabia se ela tinha trancado ou não, mas não queria arriscar. Movi-me o mais rápido e silenciosamente que pude, até a porta do quarto e a tranquei. Ouvia a pessoa mexendo na maçaneta, mas parecia que as portas não estavam se abrindo. Senti um alívio imenso, pensando que a pessoa não conseguiria entrar, e que era só uma questão de tempo até desistirem e irem embora. Porém, ouvi passos leves se movendo de volta para as portas do meu quarto, até ver sua sombra parada diretamente na frente delas novamente. Eu congelei, sabendo que ele não podia me ver, mas ele também não sabia que eu podia vê-lo. Então, vi a sombra de uma mão se levantando até a maçaneta da minha porta e meu coração parou. Será que eu tinha mesmo trancado aquelas portas? A eternidade que se passou até ele tentar abrir a porta parecia interminável. Felizmente, quando a pessoa tentou, a porta não abriu. Estava trancada. Suspirei aliviada, mas estava preocupada que ele tivesse ouvido. Ele começou a andar de um lado para o outro na varanda. Eu não tinha um celular, pois minha mãe achava que eu era muito jovem para ter um, e o telefone fixo ficava no outro extremo da casa. Eu estava com tanto medo que não conseguia tirar os olhos daquela pessoa, mesmo para pedir ajuda. Estava chorando silenciosamente, rezando para que ele fosse embora. Então, ele parou e disse: "Eu poderia simplesmente quebrar o vidro, sabia?" Antes que eu pudesse processar isso, vi as luzes dos faróis virando a esquina da minha rua e parando no portão da nossa propriedade. Era minha mãe chegando em casa. A pessoa na varanda se moveu para fora do meu campo de visão e ouvi um barulho forte quando ele pulou da varanda. Quando minha mãe entrou, eu estava histérica, mal conseguindo explicar o que aconteceu. Eventualmente consegui passar a mensagem e ela chamou a polícia. Eles nunca encontraram ou prenderam ninguém, mas um vizinho relatou um caminhão na rua que correspondia à descrição de um veículo que tinha sido relatado por tentativas de sequestro de crianças perto da minha escola, a apenas um quarteirão de distância. Como eu andava essa curta distância todos os dias, a polícia suspeitava que ele tinha me seguido ou visto que eu morava lá e esperou eu estar sozinha. Era agosto. O fim do inverno trouxe um vento cortante e dias nublados ao interior de São Paulo, onde ficava a nossa fazenda, um pedaço de terra que passou de geração para geração em minha família. Meu nome é Lívia e até aquele mês eu considerava a fazenda um lugar de paz e tranquilidade. Era um sábado
Eu estava preparando o café da manhã quando notei uma movimentação estranha no pasto. As vacas pareciam inquietas. De início pensei que fossem os cachorros do caseiro, mas algo não estava certo. As vacas se agruparam e olhavam em direção à mata, mugindo de forma agitada. Decidi ligar para João, nosso caseiro, e perguntar se ele sabia o que estava acontecendo. Ele me disse que também notou a agitação e que iria até lá investigar. Passaram-se horas sem notícias de João. Eu tentei ligar várias vezes, mas ele não atendia. A ansiedade tomava conta de mim. Decidi sair à sua procura. Chegando perto do pasto, vi que as vacas haviam se dispersado. No entanto, notei um rastro na terra, como se alguém ou algo tivesse arrastado algo pesado. Eu decidi seguir aquele rastro. O caminho me levou até uma parte da fazenda que eu pouco visitava, um antigo celeiro abandonado. Já fazia anos que não era utilizado, mas seu estado de conservação estava surpreendentemente bom. No entanto, algo parecia errado. A porta estava entreaberta e de dentro ouvia-se um murmúrio, quase um soluço. Me aproximei devagar, tentando não fazer barulho. Ao espiar pelo vão da porta, vi uma cena que me gelou o sangue. João estava amarrado a uma cadeira, com a boca amordaçada e olhos esbugalhados de pânico. Ao seu lado, havia um homem de aparência assustadora, que eu nunca tinha visto antes. Engoli em seco. Não sabia o que fazer. Decidi que precisava ajudar João. Então voltei silenciosamente para a casa principal e liguei para a polícia. Eles disseram que enviariam uma viatura, mas que poderia demorar por causa da distância. Enquanto aguardava, uma ideia me ocorreu. Eu poderia tentar distrair o estranho e libertar João. Peguei uma chave de grifo que estava na garagem e me dirigi ao celeiro. Me escondi atrás de uns fardos de feno e tentei ouvir a conversa. O homem falava sobre um tesouro que estaria escondido na fazenda, algo que seu avô lhe contara e que ele estava determinado a encontrar. João, pelo que pude entender, foi considerado um obstáculo. De repente, o estranho saiu do celeiro, provavelmente à procura de ferramentas para continuar sua escavação. Era minha chance. Corri até João, retirei sua mordaça e comecei a desamarrá-lo. Ele me contou que o homem o pegou de surpresa e que estava lá desde o começo da manhã. Quando estávamos quase saindo, o estranho retornou. Nos viu e, com um grito furioso, correu em nossa direção. João, ainda fraco, não conseguia correr. Peguei a chave de grifo e, num impulso de desespero, atingi o homem na cabeça. Ele caiu desacordado. Poucos minutos depois, a viatura da polícia chegou. Os policiais prenderam o homem e João foi levado ao hospital. Mais tarde, descobrimos que o estranho era descendente de um antigo rival de minha família e que cresceu ouvindo histórias sobre um tesouro enterrado na fazenda. Depois daquele dia, aumentamos a segurança e colocamos cercas elétricas ao redor da propriedade. João se recuperou. Mas sempre lembraremos daquele dia como o dia em que a paz de nossa fazenda foi brutalmente interrompida. A vida na fazenda nunca mais foi a mesma. O celeiro foi reformado e transformado em um espaço de convivência, como uma forma de superar o trauma e trazer novas memórias felizes ao local. Mas nas noites mais silenciosas, quando o vento cortante de agosto sopra, sinto um calafrio e agradeço por João e eu termos saído vivos daquele dia. Não tenho certeza de como começar esta história. Você fica aí, ouvindo essas histórias no YouTube, fascinado, pensando que isso nunca vai acontecer com você. Por muito tempo, você vive na doce ignorância de que todos te amam e ninguém está lá fora para te machucar. Até que alguém realmente tenta. Aqui vai um pouco de contexto. Tenho 20 anos. Sou uma mulher hispânica de 1,50 m, e isso começou a acontecer há alguns meses. Não sou uma pessoa muito ativa,
mas de vez em quando gosto de correr. Moro em uma comunidade fechada cujo único ponto negativo é que logo fora da minha vizinhança há uma grande rodovia que sai da minha cidade e vai em direção às planícies áridas do Texas. Essa rodovia separa minha vizinhança de algumas lojas locais. Um dia, decidi correr como normalmente fazia toda segunda e quarta-feira. Corro cerca de 5 quilômetros, cruzo a rodovia com segurança e passo por um bairro um pouco perigoso antes de chegar à loja que queria. Enquanto caminhava pelos corredores, secando o suor da testa e pegando uma garrafa de água, notei um homem, talvez alguns anos mais velho do que eu, me olhando do final do corredor. Constrangida, dei um sorriso tímido e caminhei até o caixa para pagar. Pelo canto do olho, vi que ele me seguia. Senti o olhar dele nas minhas costas enquanto saía da loja e colocava a garrafa de água na minha pequena mochila, onde carregava minha carteira e um canivete. Ao correr de volta pelo bairro, um carro branco passou por mim na direção oposta. Só o notei quando ele parou e deu ré até ficar paralelo a mim. O motorista abaixou o vidro. Era o homem da loja. "Precisa de uma carona?" ele perguntou, com um sorriso largo no rosto. "Ah, não, obrigada." Reduzi minha corrida para uma caminhada enquanto falava. "Vamos lá, você parece cansada." Ele insistiu, ainda dando ré para acompanhar meu passo. Ri e balancei a cabeça. "Estou correndo, você vai estragar meu treino", disse, tentando fazer uma piada. Ele pareceu ficar irritado com isso e subiu o vidro antes de acelerar para longe. Pouco depois, eu esperava o sinal abrir para cruzar a rodovia quando vi o mesmo carro branco passar por mim, com música alta tocando, mas desta vez com todos os vidros abaixados e 3 homens no banco de trás. Não pensei muito a respeito enquanto atravessava a rodovia. Nos dias seguintes, comecei a ver o homem perto do meu trabalho. Eu trabalhava em uma pet shop, na seção de peixes, e via o homem rondando a loja, sem realmente comprar nada. Um dia ele puxou o assunto comigo, perguntou o meu nome, idade, se eu tinha namorado, o que eu tinha. Respondi sinceramente, tratando-o como trataria qualquer cliente. Ele se chamava John, tinha 22 anos e disse que estudava na UNT. Pareceu irritado quando disse que tinha namorado e não podia sair para almoçar com ele. Ele foi embora rapidamente, mas não sem antes dizer: "Ah, e por falar nisso, belo Kia." Isso me pareceu estranho, como ele sabia que carro eu dirigia. Alguns dias depois, não tinha mais visto o homem e, honestamente, tinha esquecido toda a situação, até que uma manhã saí de casa e vi que meu carro tinha sido vandalizado. Havia um enorme amassado no lado do passageiro traseiro, o para-choque estava no chão e a luz de freio estava quebrada. A polícia chamou de acidente e me repreendeu por estacionar tão perto da rua. Ok, mas eu moro em uma cul-de-sac. Como alguém bate em um carro quando a rua é um grande círculo? Depois de alguns dias tranquilos, fui checar o correio no fim da minha rua e vi um carro branco com o para-choque dianteiro amassado. Meu único arrependimento é não ter contado a ninguém o que estava acontecendo. Um mês se passou e finalmente peguei meu carro de volta. O primeiro lugar para onde o levei foi a casa do meu namorado. Fiquei lá por 8 horas antes de sair, por volta das 00:30. Dirigindo pela rodovia, demora cerca de 15 minutos da casa dele até a minha. 5 minutos na estrada, notei um carro me seguindo de perto, sem os faróis acesos. Liguei rapidamente para meu namorado e me aconselhou a dirigir entre os outros carros. Fiz isso, mas o carro continuou colado em mim. Só desistiu quando passei por um carro de polícia. Na noite seguinte, estava fechando meu trabalho e parte do meu trabalho era levar o lixo para o container nos fundos. Normalmente, Joe, o treinador de cães, me acompanha. Ele é um homem grande, de uns 50 anos, com uma voz alta. Me sentia segura ao redor de Joe, como todos se sentiam. Mas naquele dia, Joe não estava se sentindo bem.
Então levei o lixo para fora sozinha. Ao sair pelos fundos da loja e caminhar em direção ao container cercado, o que vi me fez parar. Um carro branco estava estacionado a alguns metros de distância e vi a porta do cercado se fechando rapidamente. Isso poderia ter sido apenas o vento, ou talvez a equipe da manhã tivesse esquecido de trancar o portão e o vento estivesse movendo-o. Não tinha certeza, mas algo no meu instinto me disse para não me aproximar do container. Rapidamente, deixei o lixo e voltei para dentro da loja. Contei ao meu gerente e ao Joe o que tinha acontecido. Meu gerente apenas revirou os olhos e disse que provavelmente era um morador de rua, tentando pegar as latas de comida de gato que jogávamos fora. Acostumado a mandar embora pessoas sem teto, ele foi até o container e abriu o portão. Após alguns minutos, meu gerente voltou para a loja com uma expressão sombria no rosto e ordenou que Joe me acompanhasse até o meu carro. Só mais tarde naquela semana, soube o que meu gerente realmente encontrou. Um homem na casa dos 20 e poucos anos escondido atrás do container. Meu gerente o espantou, mas o que ele deixou para trás me assombra até hoje. No lugar onde ele estava, havia um canivete e algumas abraçadeiras. O pior é que, quando o homem fugiu, o carro branco deu a partida e ele entrou no lado do passageiro. Estou aterrorizada. Já alertei a polícia e, desde então, não vi mais o homem nem o carro branco. Desde esse incidente, meu namorado me acompanha para o trabalho. Parei de correr e agora carrego um pequeno taser comigo o tempo todo. Ainda estou lutando para recuperar minha vida. Talvez contar minha história ajude. A todos vocês, por favor, contem a alguém se algo não parecer certo. Há 10 anos venho escrevendo histórias de terror e produzindo filmes com base nelas. Sempre foi um pequeno hobby divertido, já que é algo que me apaixono profundamente. Embora não seja uma grande produtora de cinema, tento ir além da escrita e produção. Em primeiro lugar, faço filmes baseados em incidentes da vida real e passo alguns dias no local real para me familiarizar completamente com a situação. Uma vez que me sinto à vontade na área, começo a escrever e produzir, o que provavelmente explica por que produzi apenas cerca de 7 filmes em 10 anos. No entanto, o que aconteceu me deixou confusa, assustada e sinceramente incrédula. Estava em meu estudo, lendo um artigo de notícias sobre uma fazenda assombrada perto de Minas Gerais, bem no interior. Na época, eu morava em São Paulo, pois cresci lá com minha mãe. Quando li o artigo, parecia que o lugar seria um ótimo cenário para um filme, então decidi conferir. Rapidamente, coletei todos os detalhes pertinentes sobre a história, e dentro de uma semana, cheguei ao local com Anthony, que agora era meu marido. A propriedade estava disponível para alugar. Então a reservamos por algumas noites, já que também era muito barato. Os artigos de notícias sobre a fazenda explicavam que todos os 9 proprietários da casa haviam se mudado nos primeiros 6 meses após morar lá e todos alegaram que era assombrada por espíritos. Investigando mais a fundo, descobri que a família original, que morou lá em 1939, morreu de mortes horríveis nas mãos de uma pessoa ou pessoas desconhecidas. Várias pessoas que estiveram lá para investigar desde então também relataram ver e ouvir coisas estranhas. Portanto, eu queria ver do que se tratava. Para ser honesta, embora eu seja uma escritora e produtora de histórias de terror, também sou cética. Francamente, nunca acreditei em fantasmas e geralmente não fico com medo ou acredito no que os outros dizem, a menos que eu mesma o experimente. Eventualmente, chegamos à propriedade com um carro, levando apenas o essencial. Depois de estacionar nosso carro na longa estrada de terra, em frente à casa, saímos imediatamente em direção ao celeiro, que supostamente era o local assombrado.
O celeiro era enorme, mas estava em péssimas condições, precisando urgentemente de reformas. As ervas daninhas e arbustos não aparados ao redor do celeiro definitivamente davam uma aparência assustadora. Depois de explorar o celeiro por um tempo, voltamos ao carro, pegamos nossas malas e entramos na casa. O interior da casa havia sido reformado e, na verdade, parecia bem menos assustador do que o celeiro. À medida que o tempo passava, o sol se punha e Anthony e eu estávamos na sala de jantar jantando. Eventualmente, fomos dormir algumas horas depois, apenas para sermos acordados por um som vindo de fora dos nossos quartos no segundo andar. Levantamos e olhamos pela janela, mas não conseguíamos ver nada. Assim que Anthony abriu a janela, pudemos ouvir o som mais claramente. Alguém estava assobiando do lado de fora e parecia estar perto. Fechei a janela com força, peguei minha câmera de vídeo e comecei a gravar. Filmei quase como um vlog, mas decidi que, se realmente encontrássemos algo, poderíamos adicioná-lo a uma cena do filme. Descemos as escadas com Anthony explicando para a câmera que havíamos sido acordados por alguém assobiando na propriedade e que tínhamos a intenção de ir ao celeiro para investigar. Abri a porta dos fundos da casa e saímos, percebendo que o assobio havia parado. Eu estava na frente de Anthony, que estava visivelmente assustado, mas eu estava surpreendentemente mais animada do que assustada. Abri as portas do celeiro e iluminei o interior com minha lanterna, na esperança de pegar algo. No entanto, depois de esperar pelo menos 5 minutos, não vimos nem ouvimos nada. Então, começamos a voltar para a casa. De repente, Anthony e eu congelamos em nossos passos enquanto observávamos a luz do nosso quarto acendendo e apagando até aquele momento. Eu realmente não estava tão assustada, mas agora, ao ver que alguém ou algo estava em nosso quarto, fiquei apavorada. Anthony sugeriu entrar na casa furtivamente e pegar as chaves que estavam na cozinha. Como não tínhamos realmente outras opções, concordei. E para piorar, nossos celulares estavam no quarto no andar de cima. Entramos o mais silenciosamente possível pela porta lateral, a mesma porta que estava destrancada depois de termos saído por ela. Passamos pela sala até que Anthony pegou as chaves e correu em direção à porta. Não hesitei e o segui de perto. Enquanto caminhávamos até o carro, o rosto de Anthony ficou pálido. Tentei perguntar o que estava errado, mas ele só respondeu: "Continue andando. Eu te direi quando chegarmos ao carro." Assim que entramos no veículo, Anthony apontou para uma figura que se aproximava do celeiro vindo do campo. Fiquei totalmente incrédulo enquanto assistíamos à pessoa contornar a parte de trás da casa e depois desaparecer atrás dela. Anthony jogou o carro na marcha ré e aceleramos para longe da propriedade, procurando desesperadamente por um comércio aberto para usar um telefone e chamar ajuda. Eventualmente, encontramos um restaurante 24 horas e notificamos as autoridades sobre as 2 pessoas que pareciam ter entrado em nossa casa. Eles finalmente foram até a propriedade e a vasculharam, mas estava completamente vazia, sem vestígios de ninguém ou qualquer coisa por lá. Eventualmente, voltamos e encontramos as autoridades. Depois embalamos todas as nossas coisas da casa e partimos. Ficamos em um albergue e ambos voltamos completamente abalados. Não tenho explicação para o que aconteceu naquela noite, nem sei quem eram aquelas pessoas ou o que estavam fazendo lá, mas parecia quase que fomos atraídos para fora da casa. Essa história aconteceu comigo recentemente, numa sexta-feira à noite. Eu estava em casa sozinho, jogando videogame no meu computador.
Meus pais tinham acabado de sair para ir a um banquete relacionado ao trabalho deles, e minha namorada estava trabalhando naquela noite. Pouco depois de meus pais saírem, menos de alguns minutos depois, achei que ouvi a campainha tocar. Estava de fones de ouvido, então não tinha certeza se realmente tinha ouvido ou não, mas imaginei que talvez meus pais tivessem esquecido algo e voltado. Levantei-me, fui até a porta da frente e olhei pelo olho mágico, mas estava escuro demais para ver alguém. Mesmo assim, abri a porta, ainda pensando que provavelmente eram meus pais. Mas quando olhei para fora, vi um homem encapuzado caminhando pela calçada em frente à minha casa. Quando ele me viu abrir a porta, virou-se e começou a caminhar de volta em minha direção. Imediatamente, bandeiras vermelhas surgiram na minha mente, porque não costumamos receber visitas, especialmente tarde da noite. E esse cara tinha as mãos enfiadas nos bolsos do moletom, com o capuz levantado. À medida que se aproximava, perguntei se ele havia tocado a campainha, mas ele não respondeu. Apenas continuou caminhando em minha direção. Perguntei novamente, e agora ele estava a 2 ou 3 metros de distância. Ele respondeu: "Ah, sim, toquei sua campainha." O cara não parecia estar em seu estado normal e, sinceramente, pela linguagem corporal e pela maneira como estava vestido, dava para perceber que estava tramando algo. A conversa toda foi muito estranha. Ele mal respondia às minhas perguntas, como se estivesse pensando demais no que estava fazendo. Então perguntei: "Quem é você? Você me parece familiar? Seu nome é Matt?" Para resumir rapidamente, Matt é um velho amigo que conheço desde a escola primária. Ele costumava vir à minha casa para jogar futebol e nadar, mas já faz quase 3 anos que não o vejo. Paramos de nos ver muito antes de nos formarmos no ensino médio. Ele respondeu: "Mas quem é você?" Nesse ponto eu estava com um pé dentro de casa e outro fora, pronto para qualquer coisa caso ele tentasse algo. Depois de dizer meu nome e perguntar novamente quem ele era e se precisava de algo, houve uma pausa curta antes de ele subitamente avançar em minha direção, com a mão direita segurando uma longa faca de cozinha afiada. Ele conseguiu aproximar a faca a menos de 15 centímetros do meu estômago. Tudo aconteceu tão rápido, gritei: "Cara, que isso?" E consegui desviar a tempo de bater a porta na cara dele e trancá-la. Rapidamente, peguei meu celular e liguei para a polícia, enquanto olhava pelo olho mágico para ver o que ele estava fazendo. E aqui está a parte mais estranha. Ele estava caminhando pela minha calçada como se nada tivesse acontecido, nem mesmo estava correndo. Contei à polícia o que aconteceu e eles responderam rapidamente. Durante a entrevista com a polícia, contei o que aconteceu e quem eu achava que era o cara. Quando meus pais chegaram em casa, minha mãe decidiu procurar Matt no Facebook para ver se eu podia identificá-lo. E de fato era ele. A polícia foi até a casa dele e sua mãe contou que ele havia acabado de ser liberado de um hospital psiquiátrico e estava vagando pelo bairro. Aparentemente, seu pai estava procurando por ele. Eles o encontraram na noite seguinte, vagando pelo bairro novamente, e o levaram de volta para o hospital psiquiátrico. Meu irmão me contou que na mesma noite em que Matt tentou me esfaquear, ele também tentou adicionar meu irmão a um grupo de culto no Facebook. Meu irmão, claro, achou isso estranho e recusou o convite. Após o incidente, ele decidiu verificar o perfil do Facebook de Matt e descobriu que ele está completamente fora de si. Ele está tão lavado cerebralmente que acredita que todas as pessoas brancas do mundo são más e deveriam ser removidas do planeta. Se você quiser fotos, meu irmão tirou algumas capturas de tela das postagens recentes no Facebook dele. Ele também postou alguns links para vídeos no YouTube que ele estava assistindo, e eu os achei realmente perturbadores. Quando eu era criança,
Meus pais costumavam me deixar sozinho em casa às vezes. Ambos trabalhavam e deixaram de contratar uma babá para mim por volta dos meus 10 anos. Sendo filho único, acostumei-me rapidamente a estar em casa sem companhia. Aprendi a preparar vários lanches e refeições simples para mim mesmo, mas na maioria das vezes eu apenas ficava assistindo televisão ou brincando no meu quarto. Morávamos numa casa térrea que tinha um porão. Havia 3 quartos e 2 banheiros no andar principal, além da sala de estar e da cozinha. A casa não era muito grande, mas também não era pequena, e nunca sentimos falta de espaço. Na época deste relato, eu deveria ter uns 12 anos. Certo dia, estava sozinho em casa à noite. Não me lembro onde meus pais estavam, mas eles não estavam em casa. Minha mãe havia deixado comida preparada para mim, então jantei enquanto assistia à televisão na sala e depois fui para o meu quarto. Passei cerca de 1 hora lá, jogando no meu Nintendo DS e assistindo a outra televisão que tinha no quarto. Eram mais ou menos 8:30 da noite e já estava completamente escuro lá fora. Foi quando ouvi o barulho da porta de vidro deslizante se abrindo. Estava acostumado com esse som, pois meus pais frequentemente saíam para o pátio. A porta de vidro dava para a área de jantar, perto da cozinha, no canto traseiro da casa. Tínhamos um pequeno pátio, com uma mesa e uma churrasqueira. 5 segundos após ouvir o barulho, percebi o quão estranho aquilo era. Meus pais não estavam em casa, então quem poderia ser? Não tínhamos vizinhos que simplesmente aparecessem assim, e de repente me vi tomado por uma preocupação crescente. Entrei em pânico, pois nunca havia enfrentado uma situação como essa antes. Nosso bairro sempre foi tranquilo e pacífico. Fiquei tentando imaginar quem poderia estar lá, mas não consegui pensar em ninguém. A porta do meu quarto estava entreaberta, e pensei em fechá-la completamente, mas não queria fazer barulho, então permaneci sentado na cama. O que notei, porém, foi que não ouvia ninguém andando pela casa. Temos pisos de madeira na sala e na área de jantar, então provavelmente ouviria passos. Continuei ali, imóvel, ouvindo atentamente por qualquer ruído, mas não ouvi nada. Depois de alguns momentos, abaixei o volume da televisão ao mínimo e continuei escutando. Ainda sem ouvir nada, comecei a me questionar se realmente havia ouvido a porta se fechando. Mas tinha certeza que sim. Aquilo era muito estranho, mas após um tempo sem ouvir mais nada, comecei a me acalmar, convencendo-me de que estava tudo bem. Decidi então verificar por mim mesmo. Levantei-me da cama e fui até a porta do quarto. Daqui, o caminho levava até a sala de estar. Para chegar à área de jantar e à cozinha, era preciso passar pela sala e virar à direita. Ao inspecionar a sala e não ver nada de anormal, avancei para a área de jantar e cozinha. Continuava não vendo ou ouvindo ninguém, o que me fez pensar que talvez não houvesse ninguém ali. Ao verificar a porta de vidro, notei que estava fechada, mas não trancada. Isso me preocupou um pouco, mas parecia que não havia ninguém dentro de casa. Talvez um vizinho tenha visto a porta aberta e a fechado. Pensei, embora fosse uma suposição estranha. Não conseguia lembrar se a porta estava aberta ou fechada quando estive na sala e cozinha anteriormente. Para ser honesto, na maioria das vezes, eu nem prestava atenção nisso. Talvez um dos meus pais tivesse esquecido de fechá-la ou trancá-la. Tranquei a porta e observei o pátio e o quintal. Nosso quintal era pequeno, com um pouco de grama e algumas plantas e árvores. Tudo parecia normal. Depois de voltar ao meu quarto, decidi dar uma olhada no quintal através da janela. Normalmente, a janela ficava coberta por persianas, como estava naquela noite. Levantei-as e olhei para fora. Tudo parecia em ordem. Pouco depois, senti sede e percebi que meu copo d'água estava vazio. Peguei-o e fui até a cozinha para encher. Enquanto enchia o copo na geladeira, ouvi outro som vindo da sala.
Desta vez havia alguém lá, e comecei a ouvir passos. A saída mais próxima era a porta de vidro, e corri em direção a ela imediatamente. Destravei-a, abri e saí correndo, sem nem fechar a porta atrás de mim. Nunca estive tão assustado. Não vi quem estava lá, mas sabia que havia alguém dentro de casa. Ao sair, corri pelo quintal, contornei a casa até chegar à rua. Comecei a correr rua abaixo, tentando me afastar o máximo possível de casa. Não tinha um destino em mente, apenas queria estar longe. Por sorte, havia recebido meu primeiro celular recentemente e o tinha comigo. Peguei-o e liguei para minha mãe. Ao contar o que aconteceu, ela disse que ligaria para a polícia e que ela e meu pai voltariam para casa imediatamente. Enquanto isso, fiquei andando pelas ruas do bairro. Logo depois, minha mãe me ligou perguntando onde eu estava. Ao dizer, ela e meu pai chegaram em poucos minutos para me buscar. Entrei no carro deles e fomos para casa, onde já havia várias viaturas da polícia. Fiquei no carro com minha mãe, enquanto meu pai falava com os policiais. Quando ele voltou, contou que o intruso havia ido embora. A polícia não encontrou ninguém. No entanto, a casa estava um pouco bagunçada. Um dos cobertores que estava no sofá agora estava no chão, e eu não tinha mexido nele. As portas do quarto dos meus pais e do porão, que antes estavam fechadas, agora estavam abertas. Mas, curiosamente, nada havia sido roubado. Voltamos todos para dentro de casa pouco tempo depois, e eu fiquei bastante assustado pelo resto da noite. A pessoa que estava na casa nunca mais voltou, e eu nunca mais a vi. Só estou aliviado por ter saído de lá quando saí. Sou um estudante de 19 anos e moro em Ascot Valley, um subúrbio relativamente seguro da cidade de Melbourne, Austrália. Há cerca de 2 meses, passei pelo que foi talvez a experiência mais assustadora de toda a minha vida. O que torna tudo ainda pior para mim é que eu poderia ter evitado facilmente, mas por causa do meu medo e confusão, acabei adiando. Importante dizer que isso ainda está sob investigação, pois a polícia local ainda não capturou esse homem. Era sexta-feira, 21 de agosto de 2015. Eu tinha acabado de voltar da universidade por volta das 8h30 e pensei em tirar um cochilo. 3 horas depois, fui acordado por uma batida forte na minha porta. Estava completamente exausto e, estupidamente, abri a porta pensando que era minha irmã voltando do pub. Em vez disso, me deparei com uma figura assustadora, definitivamente nos seus 40 anos, talvez início dos 50, e ele me perguntou se eu sabia onde ficava um determinado endereço, que coincidentemente era o endereço da futura vítima desse homem. Eu sabia onde era. Ficava a apenas 7 casas de distância na mesma rua, mas o homem, através do meu completo esgotamento, parecia absolutamente suspeito. Ele exalava álcool e estava com os punhos cerrados no bolso, segurando algo que mais tarde descobri ser uma faca. Disse a ele que era novo na área e não sabia onde ficava, e após um olhar irritado e frustrado, ele desapareceu na noite. Voltei para a minha cama e adormeci instantaneamente. Acordei há 1 hora com outra batida na porta, apenas para descobrir que era minha irmã. Ela me disse algo que me deixou com um nó no estômago. Ela disse que o homem havia andado para cima e para baixo pela rua perguntando a ela e aos seus amigos por direções para uma casa específica que minha irmã, claro, indicou. Era uma pequena unidade onde a vítima morava. Na madrugada, por volta das 4 horas, pude ouvir homens gritando alto, muito alto mesmo, e meu instinto me disse que era aquele homem com aparência de morador de rua confrontando a vítima. Mas hesitei e nem me dei ao trabalho de chamar a polícia, pensando que era apenas uma discussão, o que é normal em Melbourne. Vivo com esse arrependimento até hoje. Quando descobri que a vítima foi brutalmente esfaqueada até a morte e deixada do lado de fora do seu apartamento,
apenas para a polícia descobrir uma hora depois. O homem com aparência de morador de rua desapareceu sem deixar rastros. Dei à polícia minha descrição dele, mas por estar exausto, não estava 100% certo. O que eu tinha certeza, no entanto, é que eu poderia ter impedido um assassinato naquela noite, e agora tenho que viver com a culpa da vida daquele homem. Esse foi meu único encontro com o assassino, mas espero sinceramente que permaneça assim. Cresci na cidade com meus pais, mas tinha uma relação muito próxima com meus avós em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Costumava visitá-los o tempo todo quando era criança, e tenho muitas lembranças lá com meus primos. A cada período de férias de verão, meus primos e eu fazíamos uma viagem até lá e ficávamos por algumas semanas na casa de nossos avós no campo, em sua fazenda. Eles nos mimavam ao máximo, nos permitindo ficar acordados até tarde da noite, comer no quarto, acordar tarde e fazer praticamente tudo o que uma criança quer fazer, quando geralmente não é permitido. No entanto, nossa parte favorita era que podíamos brincar de esconde-esconde em seus enormes campos de milho, que ficavam entre uma vasta floresta. Em junho de 2011, no dia em que eu e meus primos Maurício e Daniele chegamos, tínhamos cerca de 12 a 13 anos. Após jantar por volta das 16 horas, decidimos brincar de esconde-esconde no campo. O clima estava perfeito, e os milhos estavam altos o suficiente para poder se esconder. Daniele amarrou uma venda nos meus olhos e pediu que eu contasse até 10, enquanto ela dizia algo como: "Venha nos encontrar", e ela gritaria "quente" se eu estivesse me aproximando. Após contar até 10, comecei a vagar pelo campo em busca dos meus primos. Enquanto me movia, ouvi algo se movendo ao meu lado, então comecei a caminhar naquela direção. Continuava ouvindo os ruídos, então gritei: "Te peguei!", mas ninguém respondeu. Eu pensei que talvez fosse a Daniele me pregando uma peça, porque ela era a mais brincalhona de nós. Eventualmente parei de ouvir o som que estava seguindo, então continuei vagando, esperando que alguém gritasse "quente". De repente, ouvi passos muito próximos a mim. Achei que fosse a Daniele ou o Maurício, então gritei novamente: "Te peguei!", e comecei a tirar a venda. Estranhamente, não era nenhum deles. Na verdade, não havia ninguém na minha frente. Eu estava sozinho no meio do campo. O sol já havia se posto e estava notavelmente mais escuro. Continuei mais adiante, gritando os nomes dos meus primos, mas ninguém respondeu. Eu estava tão fundo no campo que não conseguia mais ver a casa dos meus avós. Continuei correndo, cada vez mais assustado, sem saber em que direção estava indo. De repente, ouvi algo se movendo bem perto de mim. Fiquei paralisado, tentando entender quem estava lá. Gradualmente, os passos se tornaram mais audíveis e, de repente, senti mãos frias cobrindo meus olhos. Fiquei aterrorizado e em pânico absoluto. Minha garganta apertou enquanto eu tentava afastar as mãos e me virei para ver um homem alto e magro, a poucos centímetros do meu rosto. Ele usava um casaco preto e se ajoelhou para olhar para mim. Fiquei chocado ao vê-lo. Havia várias cicatrizes em seu rosto, um ferimento profundo na bochecha e sujeira que escorria por seu rosto, como se estivesse manchado. Eu estava tremendo enquanto perguntava: "Quem é você?" Minha voz tremia de terror, mas ele não respondeu. Em vez disso, ele lentamente esticou a boca para sorrir. Não era um sorriso de felicidade, era assustador. Foi quando percebi que ele era a mesma pessoa que eu tinha encontrado antes. Minha voz saiu em um grito de terror e corri o mais rápido que minhas pernas podiam me levar. Mas antes que eu conseguisse escapar, ele agarrou minha mão e me derrubou no chão. Machuquei os joelhos e o cotovelo, e ainda tenho cicatrizes dessas feridas até hoje. Enquanto eu tentava me levantar,
Ele estendeu a mão na minha direção com unhas compridas e sujas. Ele estava fazendo movimentos estranhos e lentos com os braços. Foi quando vi minha única chance e o empurrei para o lado. Fui capaz de fugir e corri o mais rápido que pude. Tive muita sorte naquela noite, porque consegui encontrar o caminho de volta para casa. Meu coração estava disparado quando finalmente vi a casa dos meus avós e os encontrei procurando por mim. Embora estivesse sem palavras e não conseguisse parar de chorar, consegui contar aos meus avós que havia um homem nos campos de milho. Eles agiram rapidamente. Meu avô pegou uma espingarda e foi para os campos. Olhando para trás agora, não sei por que eles não chamaram a polícia imediatamente. Enquanto esperávamos dentro de casa, ouvimos tiros ecoando nos campos, seguidos pelo meu avô, voltando calmamente para dentro, dizendo: "Eu o peguei, ligue para a polícia." Meus primos e eu fomos enviados para a casa do meu tio, a cerca de meia hora dali, e nenhum de nós conseguiu dormir naquela noite. Descobrimos que o homem era um criminoso sexual registrado, que morava perto da casa dos meus avós, e já tinha cumprido pena por seus crimes. Meu avô o reconheceu e sabia exatamente quem ele era. Quanto ao motivo pelo qual aquele homem sabia que estávamos lá, ainda não sei até hoje. Provavelmente ele nos viu do lado de fora mais cedo naquele dia em algum momento, porque não consigo pensar em outra razão para ele estar bisbilhotando a propriedade dos meus avós. Infelizmente, meu avô faleceu em 2017, mas minha avó ainda é dona da propriedade até hoje. Meu avô foi um herói e sinto muito a falta dele todos os dias. Era o verão de 2012. Eu tinha acabado de terminar meu último ano do ensino médio e faltavam apenas 3 meses para o meu aniversário de 18 anos. Morava cerca de 1 hora ao norte de Toronto, no Canadá, em um subúrbio que se estendia até uma vasta área rural com trilhas naturais incríveis e vida selvagem. Não posso negar, a vida era bastante incrível. Estava ansiosa para começar a faculdade em alguns meses e tinha amigos e família maravilhosos. Meus melhores amigos eram uma garota chamada Sam e seu namorado Gavin, a quem eu havia apresentado. Fazíamos tudo juntos, e eu realmente não me importava de ser a terceira na roda, já que éramos muito próximos. Nunca imaginei que um único momento pudesse afetar tanto a minha vida e tudo pudesse desmoronar assim. A última vez que estivemos juntos foi em uma bela noite de verão, com o tempo perfeito e a lua brilhando. Eram por volta das 9 horas da noite e decidimos nos reunir para fazer uma fogueira, beber, ouvir música e simplesmente relaxar. Caminhamos até a área rural para ter nossa pequena festa. A caminhada até lá terminava em uma estrada sem saída que levava a uma área florestal. Não havia luzes, apenas o som da natureza, grilos e afins. Ficava a cerca de 50 minutos de caminhada da casa mais próxima. Vimos a abertura para a floresta. Ligamos nossas lanternas e começamos a caminhar em direção a uma clareira cerca de 1 quilômetro adentro. Apenas um de nós tinha um celular, pois ainda não era comum ter um naquela época. Sam tinha um velho BlackBerry que só deveria ser usado em emergências. Finalmente chegamos ao nosso cantinho. Montamos a fogueira e colocamos a música para tocar. Era um daqueles momentos de filme. A fogueira e a cerveja realmente unem as pessoas. Estávamos rindo, brincando e bebendo cervejas. Comecei a sentir o efeito do álcool e meu corpo desorientado. Olhei para longe da fogueira e, pelo canto do olho, pensei ter visto faróis. Pedi silêncio e que olhassem, mas já havia desaparecido. Eles disseram que era a luz da lua me enganando, mas eu tinha um pressentimento estranho e uma ansiedade no peito que nunca havia sentido antes. Agora sei que era minha intuição. Decidi deixar meu medo de lado e continuar a festa bebendo mais.
Gavin bebeu a última cerveja e concordamos que era hora de dormir. Apagamos a fogueira, ligamos a lanterna e começamos a seguir a trilha de volta para a estrada. Quando saímos do mato e entramos na estrada aberta, um par de faróis de carro se acendeu, nos cegando. Eu estava confusa e fora de mim, mas sabia que algo ruim estava prestes a acontecer. O motorista do carro ligou o motor e começou a acelerar em nossa direção, quase nos atingindo, mas continuou indo embora. Gritamos com o motorista conforme ele desaparecia a estrada abaixo. Pensamos que era só alguém nos assustando por diversão. Não mencionei o lance dos faróis na floresta porque não queria assustá-los mais do que já estavam. Continuamos nosso caminho para casa. Cerca de 3 minutos depois, o carro passou por nós novamente, os faróis nos cegando. Foi quando os alarmes soaram em minha cabeça e a adrenalina começou a bombear. Paramos e nos olhamos. Sam estava chorando e Gavin tinha uma expressão petrificada no rosto que nunca esquecerei. Disse para Sam ligar para o 911 no celular dela, mas ela vasculhou os bolsos e não encontrou. Procuramos com a luz no chão, mas ela deve ter esquecido na clareira. Estávamos ferrados. O carro passou por nós novamente e começamos a correr na direção oposta. Olhei para trás e vi que ele estava diminuindo a velocidade. O carro parou a uns 100 metros de nós e a buzina estridente quebrou o silêncio da noite. A buzina não parava, acompanhada dos faróis piscando sem parar. Era uma situação bizarra e assustadora. Minha adrenalina estava a mil, me levando a correr floresta adentro, desviando de galhos e tropeçando no escuro. Acabei tropeçando em um tronco e torci o tornozelo. A dor era intensa e eu simplesmente fiquei ali caída. Consegui ver a lanterna da Sam se movendo. Ela corria e eu podia ouvir o Gavin gritando para ela correr mais rápido. Inteligente, ela apagou a luz e se esconderam. O silêncio era insuportável e eu cobria minha boca para tentar controlar minha respiração. Os faróis começaram a iluminar o caminho entre as árvores. Avistei um homem alto saindo do carro, armado com uma espingarda. Rezei silenciosamente, esperando que ele não nos encontrasse. Ele também tinha uma lanterna acoplada à arma e começou a caminhar em minha direção. Pensei que meu fim tinha chegado. A luz passou raspando por minha cabeça e ele quase pisou em mim. Um galho se quebrou na direção onde meus amigos estavam escondidos. Com cautela, virei a cabeça e assisti, horrorizada, enquanto o homem apontava a arma para a cabeça deles. Mantive-me em silêncio, sabendo que, se algo acontecesse, eu seria a última esperança de buscar ajuda. Ele começou a gritar para a Sam entrar no carro. Eles choravam desesperadamente. O homem abriu o porta-malas do carro e jogou a Sam lá dentro. Gavin estava agora ajoelhado no chão ao lado do carro. O homem começou a bater nele com a coronha da arma. Os sons dos golpes ainda ecoam na minha memória. Gavin ficou imóvel no chão. Será que ele estava morto? O carro então disparou em direção à cidade. Corri até o Gavin, que estava coberto de sangue, com um corte profundo no rosto desacordado. Sabia que não conseguiria carregá-lo até a casa mais próxima para pedir ajuda. Tentei acordá-lo gritando seu nome, mas sem sucesso. Apoiei-o contra uma árvore e o cobri o melhor que pude. Então corri em busca de ajuda. Era tudo um borrão. Mal conseguia me lembrar do que estava pensando enquanto corria desesperadamente. Avistei uma casa e comecei a gritar e bater na porta. As luzes se acenderam e uma mulher abriu a janela, perguntando o que estava acontecendo. Gritei para ela ligar para o 911. A polícia chegou rapidamente e eu informei onde meu amigo estava e que ele estava gravemente ferido, além de descrever o carro que havia levado a Sam. Sentei-me e fui tomada pela emoção do que tinha acabado de acontecer. Comecei a chorar, tremer e a vomitar. Meus pais vieram me buscar na delegacia depois de algumas horas de perguntas. Fiquei tão aliviada em vê-los
Voltamos para casa e eu apenas deitei ao lado da minha mãe. No dia seguinte, soube que encontraram a Sam no porta-malas do carro, abandonado em um estacionamento perto do lago. Ela estava viva, mas claramente algo terrível havia acontecido. Gavin estava no hospital com trauma grave na cabeça. Nossos nomes foram protegidos na mídia por sermos menores de idade. Tornou-se uma grande notícia na nossa pequena cidade. Um alerta de que talvez os subúrbios não fossem tão seguros. Nossas vidas foram viradas de cabeça para baixo e nossa amizade irremediavelmente danificada. Vi o Gavin no hospital quando ele acordou e levei flores, mas não falamos sobre o ocorrido. A família da Sam se mudou e nunca mais nos falamos. Tentei procurá-la no Facebook, mas sem sucesso. Gavin e eu ainda não sabemos o que aconteceu com ela. E só de pensar nisso, sinto um aperto no estômago. Acabei não indo para a faculdade e passei por terapias intensas para começar a me sentir eu mesma novamente. Espero conseguir superar isso em breve. Não saio muito, especialmente à noite. O responsável por destruir nossos sonhos de adolescência nunca foi levado à justiça. O caso permanece aberto. Isso aconteceu quando eu era mais jovem, acho que no meu último ano do ensino fundamental ou no primeiro do ensino médio. Meus pais eram divorciados e eu morava com minha mãe na maior parte do tempo. De vez em quando, eu ficava um fim de semana com meu pai, mas geralmente estava na casa da minha mãe. Tenho um irmão mais velho, 5 anos mais velho do que eu, que já estava na faculdade quando isso aconteceu. Então, na maioria das vezes, era só minha mãe e eu em casa. Morávamos em um lugar menor, com alguns quartos no andar de cima e a cozinha, sala de estar e banheiro no térreo. Na noite dessa história, minha mãe tinha que trabalhar até tarde, o que às vezes acontecia. Isso significava que eu ficaria sozinho em casa até ela voltar, por volta das 9 da noite. Lá pelas 7 horas, eu estava em casa sozinho e comecei a ficar entediado. Meu melhor amigo, um garoto chamado Brian, morava no mesmo bairro, um pouco distante na mesma rua, que era bem longa e levava uns 5 minutos para ir da casa dele até a minha. Mandei uma mensagem para o Brian pelo Snapchat, perguntando se ele queria vir para minha casa. Nem me dei ao trabalho de perguntar à minha mãe se ele poderia vir, porque achei que ela não se importaria. O Brian também não estava fazendo nada na hora e concordou em vir. Normalmente, quando a gente se encontrava, ficávamos jogando videogame. Avisei ao Brian que deixaria a porta dos fundos destrancada para ele e que era para entrar direto. Então, desci, destranquei a porta dos fundos para o Brian e acendi a luz ao lado dela também. Voltei para o meu quarto e liguei o PlayStation. Passaram-se alguns minutos e eu comecei a jogar uma partida de aquecimento de Call of Duty enquanto esperava o Brian. Uns minutos depois, ouvi a porta dos fundos abrir e fechar. Continuei jogando, sem dar muita atenção, já que sabia que o Brian sabia onde ficava meu quarto e logo subiria. Mas me envolvi tanto no jogo que após uns 5 minutos percebi que era estranho o Brian ainda não ter chegado ao meu quarto. Levantei e fui até a porta do quarto, chamando por ele, mas não obtive resposta. Desci as escadas para ver o que ele estava fazendo, mas, ao chegar ao pé da escada, vi um homem que nunca tinha visto na vida parado no outro lado da sala, de costas para mim. Fiquei paralisado de medo e corri na direção oposta, mas ouvi o homem começar a se mover. Escondi-me atrás do sofá e ouvi o homem caminhando pela sala, parecendo falar baixinho consigo mesmo, embora eu não conseguisse entender o que ele dizia. Estava agachado entre a parede e o sofá quando o homem passou por mim em direção às escadas. Assim que ele subiu, aproveitei para correr para fora de casa, exatamente quando vi o Brian chegando. Ele ficou confuso ao ver meu pânico. Expliquei que havia um homem dentro de casa e corremos para a casa dele, que felizmente tinha os pais em casa. Ligamos para a polícia e ficamos na casa dele.
Cerca de 1 hora depois, um policial apareceu e nos informou que tinham encontrado um homem dentro da minha casa, no meu quarto. Minha mãe soube do ocorrido e saiu do trabalho mais cedo para me buscar na casa do Brian. Voltamos para casa, onde tudo estava praticamente intacto, mas não dava para acreditar que o homem estava no meu quarto. Fiquei aliviado por ter saído a tempo e por ele não ter me visto escondido. Aprendi uma lição valiosa sobre nunca deixar portas destrancadas, e até hoje sou muito cuidadoso com isso. Há anos, quando eu tinha 11 anos, estava em casa sozinho, apenas com meu irmãozinho de 7 anos. Eram por volta das 9 horas da noite, estava escuro e chovia torrencialmente, e nós estávamos lendo no nosso quarto, que ficava bem ao lado da porta da frente, com uma grande janela e as cortinas abertas. Foi quando ouvi a campainha seguida de batidas na porta. Pensei que meus pais tinham chegado, mas era estranho, pois eles não usaram a garagem ou suas chaves. Olhei pela janela esperando ver o carro deles, mas só havia chuva. Conforme me aproximei da porta, ouvi uma voz masculina, que definitivamente não era a do meu pai, gritando através do vento. Vocês gostariam de comprar alguns biscoitos? Estamos vendendo biscoitos dos escoteiros. Fiquei chocado considerando o clima e a hora. Sem dizer nada, olhei pelo olho mágico e espreitei pela janela lateral, esperando ver um pai com sua filha, como eu esperava. Meu coração despencou. Lá estava um homem totalmente crescido, talvez nos seus 50 anos, sem nenhuma caixa de biscoitos à vista, encharcado na minha porta. Lembro-me do sentimento angustiante de ter que verificar as fechaduras enquanto ele estava do outro lado. Com certeza, ele ouviu isso. Os 2 trincos eram a única coisa que separava meu irmão e eu de um potencial monstro. Ele continuou a bater e mencionar seus biscoitos, enquanto eu pensava em ligar para a polícia. Foi quando me lembrei que as cortinas do meu quarto estavam abertas e meu irmão estava lá com a luz acesa. Ao virar a esquina para o corredor, vi o homem espiando cuidadosamente pela nossa janela, possivelmente de olho no meu irmão, distraído com seu livro. Meu coração disparou enquanto começava a entrar em pânico. Com toda a força de vontade que consegui reunir, rapidamente apaguei as luzes e corri até a janela para fechar as cortinas, totalmente exposto ao homem. O mais rápido que pude, verifiquei novamente todos os trincos da casa, fechei todas as cortinas e disse ao meu irmão para ir se esconder em um dos grandes armários da casa sem janelas. Não contei a ele o que estava acontecendo para não assustá-lo. E por algum motivo, nunca liguei para a polícia ou para meus pais. Apenas fiquei esperando no corredor até ele ir embora. Só de pensar nisso me dá calafrios. Pensando em quantas coisas poderiam ter dado errado naquela noite, meu maior medo é um estranho chegar até a porta destrancada antes de eu conseguir trancá-la. Eu divido uma casa com um colega de quarto. Isso aconteceu há pouco tempo. Moramos em uma casa menor, bem próxima à cidade. O aluguel é acessível e até esse episódio tudo tinha corrido muito bem. O nome do meu colega de quarto é Matt e nos damos bem, embora eu não diria que somos melhores amigos. Nossos horários de trabalho também são diferentes, então às vezes passamos alguns dias sem nos ver. Alguns meses atrás, cheguei do trabalho uma noite, por volta das 6 horas. Ao entrar em casa, fui direto para a cozinha buscar algo para beber. Saindo da cozinha e indo para a sala, notei que a porta dos fundos estava aberta. Não apenas destrancada, mas realmente aberta. Fui até lá, fechei-a e travei, pensando que Matt havia esquecido aberta. Entre nós dois, isso era algo que ele poderia fazer. Depois, subi para o meu quarto e fiquei lá por uns 30 minutos, até ouvir alguém subindo as escadas. Tinha certeza de que era o Matt.
Nem passou pela minha cabeça que poderia ser outra pessoa. Quem eu achava ser o Matt chegou ao topo das escadas e começou a caminhar pelo corredor. Depois que passou pela porta do meu quarto, que estava fechada, gritei: "Matt!" Não obtive resposta imediata. Então falei que ele havia deixado a porta dos fundos aberta, mas ainda assim ele não respondeu. Achei estranho, pois sabia que ele tinha me ouvido. Parecia que ele tinha ido para o banheiro, para o quarto de hóspedes, ou, mais provavelmente, para o quarto dele. Fui até a porta do meu quarto e, ao abri-la, em vez do Matt, vi um homem diferente. Ele tinha cabelos loiros longos, barba levemente avermelhada, era alto e magro. Quando ele me viu, corri em direção às escadas e, para minha surpresa, ele começou a me perseguir. Isso me desesperou. Ao chegar ao térreo, percebi que não conseguiria chegar à porta da frente ou dos fundos a tempo. Teria que parar, destravar e então abrir a porta. Em uma decisão de momento, optei por correr para o porão, embora, olhando para trás, reconheça quão estúpida foi essa escolha. A porta do porão estava um pouco aberta, bem ao pé das escadas. Quando corri para as escadas do porão, vi que estava completamente escuro lá embaixo. O porão era inacabado, com apenas a nossa lavadora e secadora, além de alguns canos e vigas, e poucos contêineres e caixas de armazenamento. Não liguei a luz e, ao chegar lá embaixo, virei à esquerda e me escondi atrás das escadas, meu melhor esconderijo. Não dava para ver absolutamente nada. Ouvi o homem descendo as escadas logo depois de mim. Ele andou pelo porão sem dizer uma palavra, e eu não fazia ideia do que ele era capaz. O homem chegou a derrubar uma das caixas, procurando por mim. Quando parecia que ele estava mais longe, pensei em sair do esconderijo, mas acabei não tendo coragem. O local onde me escondi era realmente bom, especialmente se você nunca tivesse estado no porão antes. Eu só esperava que ele não decidisse procurar ali. Ele continuou andando por perto e, em certo momento, passou bem perto de mim, mas, por algum motivo, não olhou na minha direção. Depois de uns 10 ou 15 minutos, ele subiu as escadas novamente. Senti um alívio por ele ter ido embora, mas fiquei receoso de subir e encontrá-lo me esperando. Felizmente, eu estava com meu celular, e foi só então que pensei em ligar para a polícia, algo que não tinha conseguido fazer antes. Liguei para a polícia tentando fazer o mínimo de barulho possível. Depois de explicar a situação para o operador, fui informado de que a polícia chegaria em breve. Fiquei onde estava, sem me mover, até ouvir a porta do porão abrir novamente. O homem desceu mais uma vez, andou lentamente pelo porão por cerca de 1 minuto e então subiu as escadas novamente. Não sabia o que estava acontecendo, mas por sorte logo depois ouvi batidas na porta. Tinham que ser os policiais. Ouvi o homem correndo pela casa, saí do meu esconderijo e corri para abrir a porta, e era mesmo a polícia. Vi o homem fugindo pelos fundos enquanto subia as escadas. Informei aos policiais que ele estava fugindo, e eles conseguiram capturá-lo pouco depois. Ele realmente havia entrado pela porta dos fundos, que o Matt havia deixado destrancada. O vento soprava com força naquela noite de outono. Eu estava de visita à fazenda do meu avô, uma propriedade que se estendia por vastos hectares no interior de Minas Gerais. Já fazia algum tempo, desde minha última visita, e a nostalgia se mesclava ao ligeiro desconforto do isolamento. A fazenda tinha sua história, e não estou falando apenas da família. Havia rumores sobre desaparecimentos misteriosos ao longo dos anos. Mas meu avô sempre descartou essas histórias como lendas locais para assustar crianças desobedientes. Na primeira noite, após o jantar, meu avô, sentado em sua cadeira de balanço, olhou pela janela e murmurou: "Tempestade se aproximando." Suas palavras eram sempre pausadas, repletas de sabedoria e observação.
As nuvens cinzentas cobriam o céu e o cheiro de chuva invadia a sala. Deitado em minha cama, a tempestade que se anunciava fez sua entrada triunfal. Raios iluminavam o céu e o trovão abafava qualquer outro som. Entretanto, em meio ao caos climático, ouvi passos. Não eram suaves, eram determinados e pareciam vir do lado de fora da casa. Meu coração acelerou. Levantei silenciosamente e espreitei pela janela. Na penumbra, uma figura se movia em direção ao curral. Intrigado e, admito, temeroso, decidi segui-la. O chão molhado e o barulho da chuva mascaravam meus passos. A figura entrou no curral e, cuidadosamente, eu me aproximei. O que ela estaria fazendo ali no meio da tempestade? Espiando por uma fresta, vi algo arrepiante. A figura encapuzada não estava sozinha. Havia pelo menos mais 4 pessoas lá dentro. Eles haviam montado o que parecia ser um altar improvisado, com velas e símbolos que eu não reconhecia. Uma das figuras começou a falar, mas as palavras foram abafadas pela chuva. Esforcei-me para ouvir, captando fragmentos da conversa. Eles falavam de uma cerimônia, um sacrifício e uma nova era. O medo tomou conta de mim. O que eles estavam planejando? De repente, um raio iluminou o celeiro e, por um breve momento, nossos olhos se encontraram. Eles me viram. Não tive tempo para pensar. Corri como nunca em minha vida, desesperado, com os gritos deles ecoando em meus ouvidos. Cheguei à casa ofegante e tranquei todas as portas e janelas. Meu avô, que havia acordado com o barulho, me encontrou na sala. Seus olhos interrogativos buscavam respostas, mas tudo o que consegui fazer foi apontar em direção ao celeiro. Ele pegou sua espingarda, um relicário que pertencera ao meu bisavô, e juntos nos preparamos para o que estava por vir. Os minutos que se seguiram pareciam horas, e então o som do silêncio foi quebrado por batidas na porta. Meu avô gritou, perguntando o que eles queriam. Uma voz fria e cortante respondeu: "Só queremos o que é nosso." Era um enigma que não tínhamos tempo ou capacidade de decifrar. As batidas ficaram mais fortes, mais violentas, e a porta começou a ceder. Não tínhamos escolha senão enfrentá-los. Quando eles arrombaram a entrada, meu avô disparou sua espingarda, atingindo um deles. Os outros recuaram por um momento, apenas o tempo suficiente para nós recuarmos para o segundo andar. Do alto das escadas pude ver claramente seus rostos. Eles não eram estranhos, eram pessoas da cidade, pessoas que eu conhecia. Mas seus olhos estavam diferentes, possuídos por uma fúria que eu nunca tinha visto. Após horas, um grito agudo ecoou pela casa. Era minha avó. Ela havia ficado no quarto e agora estava sendo usada como refém. Eles nos deram uma escolha: descer ou eles a machucariam. Meu avô, com lágrimas nos olhos, baixou sua espingarda. Eles nos amarraram na sala de estar enquanto discutiam o que fazer conosco. O clima estava tenso. Cada segundo parecia uma eternidade. Até que, do nada, sirenes soaram ao longe. A polícia estava se aproximando. Alguém deve ter ouvido os disparos e chamado por ajuda. Os invasores, em pânico, fugiram, deixando-nos amarrados, mas vivos. Quando a polícia chegou, nos libertou e começou a investigação. Através deles, descobrimos a terrível verdade. Aqueles homens eram membros de um culto que acreditava que, ao realizar um ritual específico naquela fazenda, invocariam uma era de prosperidade e poder para si. Nos meses que se seguiram, muitos foram presos e a paz voltou a reinar na fazenda. Mas o trauma daquela noite permaneceu conosco. A fazenda, que antes era um refúgio, agora carregava sombras de uma noite que nunca poderíamos esquecer. Mesmo anos depois, sempre que uma tempestade se aproxima, lembro-me daquela noite e da fragilidade da nossa existência. A verdadeira face do mal pode estar onde menos esperamos.